Confiança não é barulhenta. Não precisa de holofotes, não precisa de atenção, porque quando você sabe quem você é, você não corre atrás do barulho. Você se move em silêncio. O cara mais barulhento na sala, ele geralmente está escondendo algo, tentando provar que ele tem. Mas o quieto, ele não está se apresentando, ele está se preparando. Veja, a verdadeira confiança não é sobre se exibir, é sobre aparecer. Todos os dias, implacável, focado, inabalável. Não por aplausos, não por atenção, por resultados. Essa é a arte da confiança silenciosa. Sem ostentação, apenas foco. Sem ego, apenas execução. Não precisa falar alto porque sua presença já diz tudo. Deixe o mundo se perguntar o que você está construindo. E quando chegar a hora, mostre a eles o poder da confiança silenciosa. A verdadeira confiança não é mostrada, é sentida. Confiança não é barulho, não é volume, não é ostentação, não é um discurso que você ensaia só para parecer legal. Confiança real é silenciosa, é perigoso, é poderoso e não pede permissão. Você não precisa usá-lo como uma armadura. Você não precisa de correntes chamativas, um carro de 6 dígitos ou uma multidão te animando. Você não precisa gritar, estou confiante, porque se for real, as pessoas sentem antes mesmo de você falar. Os homens mais poderosos que você já conheceu não falam muito. Eles entram em uma sala e o ar muda. As pessoas os notam, não porque estejam se esforçando, mas porque sua energia exige atenção. É isso que é presença. Você sabe que os torna diferentes? Eles já passaram por isso. Eles sentiram dor, eles sofreram perdas. Eles foram derrubados no chão e se levantaram sem uma multidão os aplaudindo. Eles enfrentaram a tempestade e não vacilaram. Eles não postaram sobre isso. Eles não choraram por compaixão. Eles sofreram em silêncio. Eles construíram seu caráter na escuridão. E agora, quando eles se movem, o mundo presta atenção. Você quer ser esse tipo de homem? Então pare de perseguir a atenção. Pare de tentar parecer confiante. Pare de fingir por curtidas e comentários. Esqueça a imagem. Esqueça o hype. Esqueça o público. Porque confiança é conquistada, não executada. Você a constrói. A cada manhã cedo que você não queria acordar. A cada repetição quando seu corpo gritava pare. A cada hora que você estudava quando seus amigos estavam festejando. A cada momento que você aparecia, mesmo quando não tinha vontade. Confiança é construída com disciplina, não com dopamina. E quando você vive dessa maneira, quando você sofre, aguenta e se mantém consistente, você se torna uma raça diferente. Você não precisa mais de motivação. Você se move sem propósito. Você não precisa de aprovação. Você já se aprovou. Você não fala sobre ser alfa. Você é, e todo mundo sabe disso. Porque confiança é silenciosa, mas seu impacto é estrondoso. Você não precisa anunciar seus objetivos. Você não precisa convencer ninguém do seu valor. Seu trabalho fala, seus resultados falam, sua presença fala. Então, da próxima vez que você entrar em uma sala, não tente provar algo, não faça pose, não represente. Apenas entre como um homem que já passou pelo inferno e saiu com fogo nas veias. É assim que os líderes se movem. É assim que os reis se movem. É assim que os guerreiros andam. Sem medo, sem pedir apologias e sem implorar por atenção. E ouça isso. Se você é enteadicado em pessoas batendo palmas para você, você não passou tempo suficiente batendo palmas para si mesmo. Porque o verdadeiro crescimento, a verdadeira maestria, acontece quando ninguém está olhando. Quando você está trabalhando duro em silêncio, sangrando nas sombras e aprimorando sua mentalidade quando todos os outros estão distraídos. Você quer se destacar, então pare de se esforçar tanto para se encaixar. Esqueça ser popular, esqueça ser querido, seja respeitado. O respeito é conquistado através da força. A força é construída através da luta, e é na luta que nasce a confiança. Então entre na academia. Construa seu corpo, construa sua mente, construa sua coragem. Treine como se fosse uma guerra, leia como se fosse sobrevivência. Discipline-se como se seu futuro dependesse disso, porque depende. E quanto mais você fizer isso, menos se importará com o que os outros pensam. Você parará de se explicar, você parará de pensar demais, você parará de precisar que as pessoas entendam sua jornada. Porque quando você é construído para isso, você não explica, você apenas executa.
É isso que separa os fortes dos fracos, os homens dos meninos, os reis dos palhaços. Os meninos perseguem o hype, os homens perseguem a maestria. Os meninos querem atenção, os homens querem resultados. Os meninos jogam alto, os homens se movem com precisão mortal. E essa precisão, esse poder, essa presença, não é algo que você pode fingir. É forjado no silêncio. É forjado quando você escolhe o autorrespeito em vez da distração. Ela é forjada quando você escolhe o legado em vez da preguiça. Então, o que você vai fazer? Você vai continuar fingindo ou vai se tornar perigoso? Não perigoso para os outros, perigoso para as suas dúvidas, perigoso para a versão de você que quer ficar confortável. Porque o homem mais perigoso em qualquer sala é aquele que não precisa dizer uma palavra. Ele sabe quem ele é, e todos os outros também. Ele não está tentando ser o homem, ele é o homem. E é isso que você está aqui para se tornar. Pare de falar, comece a construir, pare de perseguir validação, comece a se tornar inegável. Porque a verdadeira confiança não é usada, não é postada, não é gritada, é sentida. E quando você se tornar esse homem, o mundo sentirá você antes mesmo de você dizer uma palavra. Deixe o trabalho falar, não o seu ego. Deixe-os falar, você constrói. Deixe-os postar citações, você as vive. Deixe-os perseguir validação, você persegue a grandeza. Porque chega um momento na vida de cada homem em que ele tem que fazer uma escolha. Você quer ser visto ou quer ser respeitado? Porque esses não são os mesmos. Um grita por atenção, o outro caminha na verdade inegável. Neste mundo, todos querem ser famosos por alguma coisa, mas a maioria não ganhou nada. Eles se exibem antes de aparecer. Eles querem elogios antes de pagar o preço. Você quer ser diferente? Então, pare de tentar impressionar as pessoas. Comece a tentar durar mais que eles. Pare de se apresentar para aplausos. Comece a sangrar por resultados. Porque aqui está o segredo. Os verdadeiros não dizem quem são. Eles mostram o que construíram. Existem dois tipos de pessoas neste mundo. Os que falam do que vão fazer. Os que já fizeram. Adivinha qual deles vence? Adivinha qual deles domina a sala sem precisar levantar a voz? Adivinha qual deles lidera enquanto o outro está ocupado batendo palmas para chamar a atenção? É sempre aquele que escolheu o trabalho em vez do ego. Aquele que fez da disciplina a sua identidade. Aquele que dominou a arte de manter a boca fechada e a rotina agitada. Aquele que não registra cada repetição, cada passo, cada segundo, porque está tão ocupado demais acumulando vitórias de verdade. Sabe quem é o homem mais perigoso na sala? Não aquele que fala, não aquele que se exibe, não aquele que tenta provar alguma coisa. É aquele que você mal percebe até que seja tarde demais. Aquele que ficou quieta, que estudou a sala, aquele que não desperdiçou um único movimento. Esse homem não precisa de validação porque já se validou. Ele não precisa da sua aprovação porque conquistou seu autorrespeito no escuro enquanto o mundo dormia. Ele não simplesmente disse, eu estou chegando. Ele não disse nada e apareceu como uma tempestade. Você acha que leões se importam com a opinião de ovelhas? Eles não latem, eles caçam. E é isso que você faz agora. Você caça. Você fica obcecado com o que está construindo. Você enterra a cabeça no trabalho. Você se torna um fantasma para o mundo e um monstro nas sombras. E um dia, quando você finalmente se erguer, o mundo não perguntará como você fez isso. Eles perguntarão de onde diabos você veio. É o que acontece quando você para de falar e começa a executar. Deixe-os imaginar, deixe-os adivinhar, deixe-os duvidar, porque seu silêncio falará muito um dia. Quando seus resultados entrarem na sala, ninguém pedirá sua opinião. Eles pedirão o seu projeto. O ego quer ser visto. Seu propósito quer construir. O ego quer falar. Sua missão quer dominar. O ego quer ser celebrado hoje. Sua rotina quer ser respeitada por toda a vida. Então, qual você está escolhendo? Porque todos os dias você alimenta um e deixa o outro passar fome, e apenas um deles o levará aonde você realmente quer ir. O homem mais barulhento na sala geralmente é o mais fraco. O homem que fala mais geralmente faz menos. O homem com maior ego quase sempre é aquele com o menor histórico. Mas aquele que se cala e começa a trabalhar, que fica longe do drama,
longe dos holofotes, longe do barulho. Esse é o homem construindo algo que você nunca será capaz de ignorar. Então construa em silêncio. Acumule suas vitórias em paz. Mova-se com precisão. Execute sem desculpas. Deixe sua agenda ser sua declaração. Deixe sua consistência ser sua confiança. Deixe seu caráter ser mais alto que suas legendas. E quando o mundo finalmente vir o que você vem construindo todo esse tempo, não diga uma palavra, apenas sorrira. Porque o trabalho já disse tudo o que precisava ser dito. Deixe o trabalho falar, não o seu ego. Esse é o código, esse é o estilo de vida, esse é o caminho a seguir. A confiança é silenciosa, a insegurança é barulhenta. O mundo de hoje é barulhento. Todo mundo está falando, todo mundo está se apresentando, todo mundo está tentando parecer algo porque tem medo de não ser. Só latido sem mordida, só imagem sem substância, só barulho sem presença. Você vê isso todos os dias. Pessoas fingindo confiança porque têm muito medo de encarar o próprio reflexo. Elas incham o peito, levantam a voz, se exibem online, não porque sejam sólidas, mas porque são inseguras pra caramba. Aqui está a verdade. A insegurança é barulhenta. Ela precisa de atenção, precisa de aplausos, precisa de olhares porque não tem nada dentro para mantê-la unida. É por isso que elas gritam. É por isso que elas buscam validação 24 horas por semana. Porque se ninguém estiver aplaudindo, elas desmoronam. Mas a verdadeira confiança não persegue os holofotes. Ela se torna os holofotes apenas por existir. Você entra na sala, não diz uma palavra, e as pessoas sentem você. Isso é poder, isso é presença, isso é confiança silenciosa, sem hashtags, sem performance, sem desespero. Apenas clareza, apenas compostura. Apenas um homem que sabe o que defende e não precisa que você entenda. Porque a verdadeira confiança não está nas palavras, está na caminhada. Não está no barulho, está na disciplina. Não está na conversa, está na prova. Você não obtém confiança de citações e legendas. Você a obtém da dor, da pressão, de fazer as coisas difíceis consistentemente quando ninguém está olhando. Você constrói confiança nas trincheiras. De manhã você não quer se levantar, nas repetições que você não quer fazer, nos sacrifícios que ninguém vê e nos padrões que você se recusa a abaixar. É onde ela é construída. E você não precisa postar. Você não precisa contar para ninguém. Você apenas vive. Porque o homem mais forte na sala não é aquele que grita. É aquele que ouve, observa, calcula, não precisa reagir, não precisa impressionar. Porque ele já sabe quem diabos ele é. A verdadeira confiança não vem de estar acima das pessoas. Vem de saber que você não está abaixo de ninguém. Você não olha para cima, você não olha para baixo, você olha para frente e você segue em frente. Você não pergunta, será que sou bom o suficiente? Você decide, eu fui feito para isso. Porque aqui está a verdade nua e crua. A confiança não é barulhenta, é silenciosa, calma e mortal. É o guerreiro que afia sua espada sozinho. O atleta que treina quando ninguém está nas arquibancadas. O homem que cumpre suas promessas a si mesmo todos os dias. Quando seus hábitos estão arraigados. Quando seus princípios são inabaláveis. Quando sua mente é à prova de balas. Você não precisa de barulho. Você é a tempestade. Você quer vencer nesta vida? É melhor parar de perseguir a aprovação. Pare de esperar para ser querido. Pare de tentar parecer confiante e, em vez disso, comece a se tornar o homem que não precisa disso. O homem que anda sozinho se for preciso. Que fala quando é necessário, não quando é confortável. Quem não se dobra sob pressão, se aguça sob ela. Quem não entra em pânico no caos, se concentra nele. O homem que não demonstra que é diferente, prova isso pela forma como se comporta quando ninguém está olhando. Isso não é arrogância, isso é certeza. Isso é força interior. E isso é raro porque a maioria das pessoas está em busca de atenção. Mas você está buscando crescimento. A maioria das pessoas é viciada em barulho. Mas você está preso a um propósito. E propósito não precisa de permissão, não precisa de aprovação. Só precisa de disciplina, silêncio e um homem que se recuse a ceder.
Então, da próxima vez que sentir vontade de provar algo, pare, recue e lembre-se de quem você é. Você não precisa falar, não precisa se exibir, não precisa se apresentar. Apenas faça o trabalho, mantenha os pés no chão, deixe seus resultados falarem com um volume que sua boca nunca precisa falar. Deixe o mundo te subestimar. Deixe que duvidem de você, deixe que falem. E então apareça tão perigosamente preparado que as palavras deles engasguem com seus resultados. Porque no fim das contas, a verdadeira confiança não pede respeito. Ela o impõe. A confiança é construída em particular, revelada em público. Vamos deixar claro. Confiança não é um dom, não é algo com que você acorda um dia, não é herdado e definitivamente não é comprada. Ela é construída, conquistada, forjada. E não é construída diante de uma multidão, nem sob os holofotes, nem no palco. É construída no silêncio, na solidão, nas horas tranquilas que a maioria das pessoas ignora. A confiança é construída no escuro, quando não há aplausos, nem gritos, nem reconhecimento, só você. Você e o trabalho, você e a decisão. Apareça ou permaneça o mesmo. E toda vez que você aparece, toda manhã cedo, toda noite tarde, toda vez que você treina, estuda, pratica, constrói, cresce, você está empilhando tijolos. Não para o mundo ver, mas para a sua própria fundação. Porque você sabe que as estruturas mais fortes são construídas no subsolo, onde ninguém olha. Mas é aí que as raízes se aprofundam. É aí que começa. Está na repetição, fazendo o que precisa ser feito, não uma vez, mas todos os dias. Mesmo que esteja frio, mesmo que seja difícil, mesmo que sua mente esteja dando desculpas, você a anula. Você permanece preso, porque não está fazendo isso por um momento. Está fazendo isso por um legado. A confiança vem da repetição. Não uma, não duas, mas centenas de vezes. Fazendo o trabalho que ninguém pediu para você fazer. Treinando quando ninguém está olhando. Aprendendo quando ninguém está recompensando você. Aperfeiçoando sua arte quando ninguém está aplaudindo. Não se trata de provar que ninguém está errado. Trata-se de provar que você está certo. Você disse que foi feito para mais. Você disse que iria superar a média. E agora você está apoiando isso com ações. E então, um dia, você entra na sala e não precisa falar. Você não precisa se anunciar. Você nem precisa tentar. Presença. É isso que as pessoas notam. E você nem precisa dizer uma palavra. A maneira como você se comporta, com os pés no chão, calmo, pronto, sem ego, apenas certeza. Porque esse tipo de confiança não vem do barulho, não vem da atenção, vem de saber que você fez o trabalho. Você foi consistente, você enfrentou resistência e continuou seguindo em frente. A verdadeira confiança é silenciosa, está na sua postura, no seu foco, no seu controle. Não há necessidade de compensar em excesso, não há necessidade de buscar aprovação, porque o trabalho está feito e os resultados falam. Você não precisa executar, você apenas seja, porque você sabe as horas que investiu, os sacrifícios que fez, a disciplina que impôs. A confiança não grita, ela irradia. Então, quando chegar o momento, quando for hora do jogo, quando o desafio aparecer, você não será surpreendido, você não vai recuar. Você estará pronto, porque já enfrentou a pressão em particular e não desistiu. Você se levantou uma e outra vez. A confiança não é para a exibição, é para a guerra. Não está lá para impressionar, está lá para vencer. É o que te mantém firme quando o mundo treme. É o que te mantém afiado quando as apostas são altas. E é o que te torna inquebrável quando a pressão aumenta. Você não pode fingir isso. Você não pode fingir que entrou nisso. Você não pode encontrar atalhos. Você tem que merecê-la. Então continue aparecendo quando for chato, quando for cansativo, quando for ingrato. Porque cada segundo de preparação privada é um passo mais perto da dominação pública. Você entrará em cada situação com o peito erguido, o queixo erguido, a mente focada. Não porque esteja fingindo ser confiante, mas porque você é. A confiança construída em particular é a mais forte, é real, é enraizada e dura. Então treine como se ninguém estivesse olhando. Trabalhe como se seu futuro dependesse disso, porque depende. E quando chegar a hora, você não precisará falar. Você entrará e a sala sentirá isso. Conquistada, possuída e inabalável. Essa é a verdadeira confiança. No final, não é a voz mais alta que vence, é a presença mais calma.
aquela que não precisa de atenção porque já sabe seu valor. Essa é a verdadeira confiança. Não desempenho, mas poder. Silenciosa, inabalável, inegável. Se isso te tocou, curta, inscreva-se e deixe a palavra-chave nos comentários. Tenho certeza de que você assistiu até o final, porque aqueles que se movem em silêncio são os que alcançam o topo.